Bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo aí. Hoje, então, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre a obra de Aristóteles, né? Sobre a Ética de Nicômacos. Vamos para o nosso segundo vídeo aí, tentar ver se eu consigo fazer um pouquinho mais curto do que o outro, né? Acho meio difícil, mas vamos lá, né? Então, vamos cair direto no texto aí, porque senão a gente perde muito tempo conversando e aí acaba ficando um texto longo. Bom, retomando um pouco do que a gente viu na primeira parte do texto, no último vídeo, se vocês lembrarem, né, na primeira parte do texto, Aristóteles começa se questionando a respeito de qual é o bem que todas as coisas visam, né? Qual é a finalidade de todas as coisas. E aí vocês vão relembrar que ele estava lá argumentando que todas as coisas visam um fim, né? Só que existem algumas finalidades que se subordinam às outras, né? As artes menores se subordinam às artes maiores. Ele dá o exemplo lá da sela, né? Do cavalo, dos arreios do cavalo, que você faz aquilo para conseguir uma boa cavalgada, para conseguir, né, a vitória na guerra, enfim, vocês lembram dessa parte lá, né? E que daí ele vai então falar que existem essas finalidades, né, e a busca por essa última finalidade, então talvez, que é o que ele está buscando compreender, e talvez a gente pudesse encontrar isso na política, né? Ele vai argumentar, vai questionar. Só que ele vai dizer, olha, não é a política, né? Porque a política ela até produz bens, mas são bens que são transitórios, não são bens naturais, são bens que não perduram. Então, efetivamente, não pode ser na política. Passa pela política, passa pela vida na polis, mas não é a política, né? Mas, entretanto, o pessoal que estuda política, que vai tratar das questões políticas, eles vão levantar uma questão que é que talvez seja a felicidade. Né? Talvez essa coisa, esse bem que todas as coisas buscam, seja felicidade. Se vocês lembrarem, a gente terminou o último vídeo com esse questionamento, né? E aí Aristóteles, bom, é óbvio que nesse vídeo de hoje a gente vai ver Aristóteles, ele bate o martelo e diz sim que esse objeto último, né, esse fim último que todas as coisas buscam, é a felicidade. Ele vai bater o martelo agora, nessa parte do texto, mas naquele momento do texto ele estava começando a se questionar, né? Então, assim, será que é a felicidade? Olha, dizem que é, né? Eu ouvi dizer que é felicidade, mas será que é? E aí ele vai finalizar, a gente finalizou o vídeo, se vocês lembram, dizendo assim, olha, o problema é que quando a gente diz que é felicidade, não existe um certo consenso sobre isso, porque a opinião do que é felicidade para a maioria das pessoas não corresponde à opinião dos sábios, né? Então, o que é felicidade aí para o povão, vamos dizer assim, não é bem o que os sábios dizem que é felicidade. Então tem alguma coisa estranha. E aí a gente, afinal de contas, se a felicidade é essa última, esse bem supremo lá que todas as coisas buscam, como é que eu vou saber o que é efetivamente a felicidade, né? Então é mais ou menos esse o questionamento que ele está começando a gestacionar ali naquela parte do texto, né? E foi onde a gente parou. E é onde a gente começa agora. Então, só se questionando um pouco a respeito do que é essa felicidade, que varia um pouco aí, né, dependendo das pessoas. E aí, vamos para cá. E aí é óbvio, né, que a felicidade é chocolate, né? Vocês podem ver aqui, é uma brincadeira, né, claro. Mas tá aqui, né, você não compra felicidade, mas pode comprar chocolate, que é quase a mesma coisa, né? Então, se Aristóteles conhecesse chocolate, talvez ele tivesse parado a obra dele aqui, né? Nesse momento. Olha, descobri, a felicidade é chocolate. Mas não é, né? Claro, é uma brincadeira isso aqui. Isso aqui até para ver que o pessoal do marketing, né, que fez essa propaganda aqui, não leu Aristóteles, porque se eles lessem Aristóteles, né, saberiam que a felicidade não é o chocolate, como está aqui, né? Teriam encontrado a felicidade lendo o livro. Aliás, eu recomendo a vocês, né, leiam o livro todo que vocês descobrem bem o que é a felicidade. Aliás, né, leiam não só o livro, mas leiam o texto, né? Assim, quem não leu ainda o texto, está lá no Cigarro, é importante que vocês leiam para que vocês possam ter uma boa compreensão das coisas que a gente vai discutindo aqui. Mas só retomando um pouco aqui, né, nessa brincadeira aqui, né, assim, né, você não compra felicidade, né, mas pode comprar chocolate, é quase a mesma coisa. Veja, é quase a mesma coisa. Até hoje a gente não sabe bem o que é essa questão da felicidade, né? A gente compra chocolate que é quase igual, mas o que é, né? O que é isso aqui? Então esse questionamento que a gente hoje ainda tem a respeito do que é essa coisa que a gente chama de felicidade, era o que Aristóteles estava tendo lá quando ele escreveu o livro, né? É claro que, como eu brinquei, se o pessoal que fez a propaganda aqui tivesse lido o texto do Aristóteles, não faria essa propaganda porque saberia o que é felicidade.
Mas nesse momento aqui do texto ainda, né, vamos voltar para cá, vamos desviar do assunto. Nesse momento do texto, o Aristóteles ainda está se questionando a respeito do que é. Né? E aí ele vai dizer assim, olha, muitos homens, né, a gente vai ver isso nas pessoas comuns, muitos homens confundem a felicidade com prazer, né, os prazeres da vida, a riqueza, honrarias ou outras coisas dependendo das circunstâncias. Quando se está doente, por exemplo, né, se crê que a felicidade é a saúde. Então o que ele está colocando aqui? Olha, muitas vezes a gente vai ver que as pessoas confundem que a felicidade é o prazer, né, ter prazeres. Geralmente, quando a gente fala de prazer aqui, estamos falando de prazeres biológicos, né, comer, beber, ter relações sexuais, né, ou a riqueza, né, ser muito rico, ter bastante dinheiro, poder comprar o que quiser, poder viajar para o que quiser, ou ter honrarias, né, ter as pessoas lá babando seu ovo, lá, ter todo mundo correndo atrás de você, você ser hoje em dia não é mais ator de Hollywood, né? Hoje em dia seria ser um youtuber famoso, né? Todo mundo ali te ovacionando, né? Só que isso aqui, o Aristóteles já começa a falar, né? As pessoas confundem, né? Confundem que a felicidade é o prazer, confundem que a felicidade é a riqueza, confundem que a felicidade é a honraria, porque a gente vai observar um pouco mais ali na frente que não é nada disso. Não quer dizer que ter prazer, ser rico e ter honra traga a infelicidade. Não é isso. Não é isso que o Aristóteles está falando. Né? Não é para você ser pobre, miserável e sofrer a vida inteira. Não é isso que ele está pregando. Mas não é isso aqui que vai te garantir a felicidade. Né? Do mesmo modo, ele vai colocar assim, dependendo das circunstâncias, até isso aqui vai para o espaço. Né? Dependendo das circunstâncias, o conceito de felicidade muda. Então, quando você está doente, você crê que a felicidade é a saúde. Né? Então, imagine uma pessoa que está no fundo de uma cama, com alguma doença grave, né? Tá 2, 3 meses aí na cama, e para essa pessoa, o que é a felicidade para ela? A felicidade para ela não é ser rica, né? A felicidade para ela não é receber uma honraria, a felicidade para ela é curada da doença, né? Ou então imagina uma pessoa que, por exemplo, eu me lembro que quando eu era mais jovem, né, eu trabalhava numa empresa e eu trabalhava à noite, trabalhava das 11 da noite até as 7 da manhã, com uma folga a cada 15 dias, então eu virava à noite trabalhando, né? Então, naquela época, eu me lembro que isso era muito forte para mim. Era uma questão bem das circunstâncias aqui. O que me deixava feliz naquela época? O que me deixava feliz era poder dormir um dia à noite. Né? Então, veja, essa felicidade, ela varia muito. Então, para quem está trabalhando 30 dias direto, todas as noites, poder dormir, né, é a felicidade. Né? Para quem está doente, ter saúde é a felicidade. Né? Então, o que o Aristóteles está colocando aqui? Essas concepções aqui que as pessoas comumente falam, né? Prazer, riqueza, honraria, a gente vê que não se sustenta, né? Porque dependendo das circunstâncias, isso aqui muda rapidamente. Então, se isso aqui muda rapidamente, não é essa felicidade final aí que a gente está procurando. Talvez isso aqui seja uma felicidade menor, podemos dizer assim, mas não é essa verdadeira, essa real felicidade que todas as coisas buscam, né, que todas as coisas visam. E aí ele vai continuar. Para entender então, né, para tentar descobrir o que é a felicidade, devemos partir daquilo que é evidente. Então, lembra, ele está tentando entender o que é essa questão da felicidade. Então a gente tem que partir daquilo que é mais evidente. Por quê? Porque olha, é mais fácil a gente observar, é mais fácil a gente constatar. Né? Mas as coisas são evidentes em duas acepções. Aquilo que é evidente para nós e aquilo que é absolutamente, né? Ou seja, que depende de nós. Então ele vai dizer, olha, eu sei que existem, eu sei que é mais fácil a gente começar a estudar, a tentar entender o que é felicidade por aquilo que é evidente. Só que tem um problema, existe aquilo que é evidente para nós, olha, isso é evidente para mim, é óbvio para mim que felicidade é isso, é óbvio para mim que tal coisa é outra coisa, né? Isso é óbvio para mim. E existe aquilo que é óbvio, absolutamente, ou seja, que depende de mim. E convém então para a gente começar a entender esse conceito, que a gente comece a buscar por aquilo que é evidente para nós. Ele vai colocar, convém que se comece por aquilo que é evidente para nós. Por que convém que a gente que a gente faça isso? Porque, obviamente, aquilo que é evidente para nós está mais próximo da gente. Então, se está mais próximo da gente, é mais fácil para que a gente possa compreender. Então, o que o Aristóteles está fazendo aqui nesse momento? Ele está dizendo assim, olha, o que é felicidade? Não sei. Muitas pessoas dizem que é prazer, que é riqueza, que é honrarias. Eu acho que não é. Né? Como é que eu vou saber, como é que eu vou conseguir descobrir se isso aqui é ou não? Bom, vamos observar o mundo, vamos observar as coisas que são evidentes. Só que existem as coisas que são realmente evidentes e aquelas coisas que eu considero evidentes. Eu, quando ele está falando aqui, não é eu, Aristóteles, né? É eu, as pessoas, de modo geral.
Então convém que a gente comece a olhar por essas coisas que as pessoas, de modo geral, costumam considerar evidente, né? Costumam considerar que é uma evidência de que é uma felicidade. Por quê? Porque isso aqui é mais fácil para a gente entender, porque está mais próximo da gente. Então vamos começar por aqui, né? É o que ele sugere, e aí vamos fazer por isso, vamos por esse caminho aqui. E aí ele vai dizer, a maioria dos homens, em especial os mais vulgares, identificam o bem, ou seja, né, a felicidade, com o prazer, né? Que a gente já tinha colocado ali antes. Por isso apreciam a vida agradável. Então ele está dizendo assim, olha, a maioria das pessoas, a gente mesmo, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aí, a gente entende que a felicidade é você ter um prazer, você ter uma vida prazerosa, né? Mas aí ele vai argumentar, ele vai dizer assim, existem 3 tipos de vida. Tá? A que acabamos de mencionar, ou seja, essa aí que identifica com a vida agradável, né? Comparada à vida dos escravos dos animais, a vida política e a vida contemplativa. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais pra frente. Tá? O que ele está querendo dizer aqui? Ó, né? Melhor, primeiro, ele está dizendo são 3 tipos de vidas. Né? 3 tipos de pessoas que têm 3 tipos de vida. Aquelas que se comparam aos escravos dos animais, que acham que a felicidade é a vida agradável, as pessoas que buscam a vida política, que aí não vai ser a vida agradável, e as pessoas que buscam a vida contemplativa, que vão ser os filósofos. Né? Então, basicamente, a gente está dividindo a sociedade aqui em 3 grupos. Os mais baixos, vamos dizer assim, aqueles que se assemelham aos escravos dos animais, os que têm a vida política, os comerciantes, os políticos, né, os soldados, e aqueles que buscam uma vida contemplativa, os filósofos, em última instância. Né? E aí, por que ele está falando isso aqui? Né? Vamos ao primeiro tipo aqui. Né? O que acabamos de mencionar, né, comparada à vida de escravos e animais. O que ele está querendo dizer com vida de escravos e animais? Deixa eu pegar a canetinha aqui para marcar. Né? O que ele está querendo dizer aqui? Vida de escravos e animais. Qual é a semelhança que Aristóteles está traçando aqui entre escravos e animais? Ele está dizendo assim, olha, os animais e os escravos, eles só se preocupam em uma coisa. Qual é a coisa que eles se preocupam? Em ter a sua satisfação dos seus instintos. Né? Que instintos? Tá aqui, ó. É só vocês olharem essa imagem aqui, ó. Os instintos biológicos, né? Que buscam a vida agradável. Agradável ao quê? Agradável aos instintos, à satisfação das suas necessidades, né? E aí ele vai estar colocando aqui, ó, em especial as pessoas mais vulgares, né? A maioria dos homens, em especial as mais vulgares. Então veja que ele está, de certo modo, dando uma pisadinha aqui. Então, assim, a maioria das pessoas, ou seja, o povão mesmo, né? A galera geral, o grego chamaria isso de hoi polloi, né? É uma expressão para dizer o povinho comum, né? A gente chama hoje no português de povão. Eles vão entender que a felicidade é você ter isso aqui, ó, né? Uma boa mesa, né? Comer bastante, ter satisfações dos seus apetites, ter a satisfação dos seus instintos, né? E a vida é isso aí, a vida é aquilo que você leva, né? E aí ele vai dar um exemplo, né? Ele vai colocar lá, né, uma nota de rodapé no texto, vocês devem estar lembrando, o epitáfio, né? O epitáfio é tipo assim um texto que está lá na lápide, né? Da tumba do rei Atenaios da Assíria, né? Então o que estava escrito lá na tumba do rei Atenaios? Estava escrito lá assim: come, bebe e diverte-te, pois tudo mais não é digno de um estado de Deus. Tenho que comi, as extravagâncias que fiz e o amor que dei e recebi, enquanto toda a minha grande riqueza desapareceu. O que o Atenaios está falando? Deixa eu voltar para o computador. O que o Atenaios está falando, né? Que o Aristóteles vai dizer assim, isso aqui é o povinho comum, esses lugares estão falando isso. Veja, o próprio rei, Aristóteles está classificando aqui como uma pessoa vulgar. Vulgar aqui no sentido de comum. Tá? O que o rei está dizendo aqui? Está dizendo assim, olha meu parceiro, da vida você não leva nada. Né? Então, come, bebe, te diverte, porque nada mais, além da satisfação dos teus prazeres, da satisfação dos teus instintos, nada mais faz sentido na vida. Né? O que a gente costuma dizer, caixão não tem gaveta. Então não adianta você acumular riqueza, você fazer coisa, porque o que interessa mesmo são os prazeres que você vive na vida. O Aristóteles vai dizer assim, eu entendo, é fácil você compreender uma pessoa que pense assim, o próprio um rei chega a pensar isso, mas isso aqui é insuficiente, né? Porque isso aqui é uma vida comparada à de um animal. Um animal pensa assim. Inclusive o animal vive até melhor que a gente, porque o animal realmente, a hora que está com fome, ele vai, levanta e vai caçar. Né? Ele não fica angustiado e tem que guardar comida, como né, a gente faz, arrumar o trabalho para ter comida. Né? Ele levanta e caça, vai lá e pega e pronto. Né?
Aristóteles vai estar colocando, isso aqui é muito vulgar, é muito comum, é muito básico, é muito chão, né? É o que ele vai estar querendo definir. Mas assim, a felicidade mesmo, ela não pode ser simplesmente os prazeres biológicos, os prazeres sensoriais. Até porque isso aqui é extremamente transitório. E aí vocês vão entender que isso aqui é extremamente transitório de uma forma muito simples. Quando você participa de um banquete como esse aqui, por exemplo, né, você vai lá e come tudo, enche a barriga, come até demais, né? Você até pode se sentir extremamente feliz ali naquele momento, mas é naquele momento. Meia hora depois você está triste. Né? Ou até dá aquele vazio, né? Ou até pior, né? Se você continuar insistindo em comer, né? Nossa, isso aqui é muito bom, comidas muito deliciosas, muito gostosas. Você come, fica feliz. Quando você chegou lá no ápice, né? Ficou feliz. Se você continuar insistindo, isso aqui que era prazeroso passa a ser aversivo. Você começa a passar mal, né? Então, quanto mais você insiste nisso aqui, mais você vai passar mal. Então, isso aqui é extremamente transitório. Né? E você já deve ter experimentado isso, né? Você tem lá um prazer muito grande na cama, você tem um prazer muito grande lá na mesa, você tem um prazer muito grande lá com a bebida, né? E isso passa, isso não permanece. Se passa, se não permanece, não é verdadeiro. Né? Lembra que a gente estava lá no comecinho buscando, né? As coisas precisam ser verdadeiras. Se é uma coisa que de uma hora para outra simplesmente pode acabar, pode evaporar no ar, né? Isso aqui não é ruim. Aristóteles não está dizendo que não tem uma vida agradável, claro, não é isso que ele está dizendo, mas não é isso aqui que vai garantir a felicidade. Né? Bom, então se não é a vida do prazer, o que é então? Aí vai falar, olha, outras pessoas, né? Aí voltando lá, né? Os 3 tipos de vida, né? Os que se identificam com a vida política, né? Vai dizer assim, ó, os homens mais qualificados, ou seja, que não é o povão comum, que não busca simplesmente comer, beber, transar, né? Que não é o povão comum, eles vão, identificam a felicidade com as honrarias e títulos, não? Tipo aqui, o cara ganha um diploma, ganha uma medalha, as pessoas querem isso, querem ver outras pessoas, né, bajulando, olhando para elas e dizendo, nossa, como você é uma pessoa poderosa, boa, o que seja, porque você consegue, você é um doutor disso, doutor daquilo, né? As honrarias, né? Pois pode-se dizer que esses são os objetivos da vida política, né? Mas isso é superficial, porque a honraria pertence mais a quem dá do que a quem recebe. E intuímos que o bem é algo que não pode ser facilmente tirado. Ora, se que Aristóteles está colocando aqui, olha, do mesmo modo que uma vida prazerosa não pode ser identificada como a felicidade, a vida que vai trazer a felicidade, porque ela é fugaz, ela passa, né? Aquela felicidade passa, né? Da boa mesa, do bom vinho, da vida hedonista, né? Vamos colocar assim. No mesmo modo, as honrarias são superficiais, tá até aqui, é superficial. A começar que a honraria ela pertence muito mais a quem dá do que quem recebe, né? Tanto que eu dou. Né, imaginem, por exemplo, um caso de vocês na universidade. Quando vocês acabarem um curso, no final do curso vocês vão receber uma honraria. Qual é a honraria? Vocês vão receber um diploma, como está aqui. Ora, quem que pertence àquele diploma? Pertence a você, você recebeu ele. Né? Mas quem tem mais disso? Você ou a universidade? A universidade, claro, tanto que ela dá para você e para todos os outros, né? Ou vários outros. Inclusive dá e pode tirar. Né, dependendo do caso, claro, né? Quantas vezes vocês, por exemplo, já viram, né, na televisão coisas assim de ver, descobrir pessoas que plagiaram ao TCC, ou plagiaram a tese de doutorado, plagiaram a dissertação de mestrado, e aí a universidade descobre, a universidade vai lá e caça o diploma dessa pessoa, né? Então veja, é um bem que facilmente pode ser tirado, né? Ou então você tem um diploma de alguma coisa, agora me ocorreu aqui à mente, né? Tipo, talvez seja um exemplo infeliz, mas só para exemplificar, né? Há um tempo atrás o jornalismo era uma profissão que exigia que você tivesse um diploma, né? Que você fosse formado em uma universidade para ser um jornalista. Hoje em dia, não sei se voltou, mas até onde eu saiba, não era mais necessário, né? Então, para você, por exemplo, então, muitas vezes a pessoa, para ser um profissional, você precisa ter tais credenciais. E de repente a sociedade muda, aquelas credenciais não são mais exigidas, então aquilo que você conseguiu, conquistou, foi simplesmente tirado. Então, voltando mesmo de novo àquela questão de que a felicidade, né, a felicidade que se busca mesmo, não é algo efêmero, né? Então, se uma coisa pode ser facilmente tirada de você, ou você pode simplesmente facilmente perder, aquilo ali não é verdadeiro.
Então, de novo, não é na política que você vai encontrar essa felicidade, não é nas honrarias que você vai encontrar a felicidade. Claro que existe felicidade em você receber títulos e ter honrarias, mas não é isso que te garante a felicidade, né? E aí vamos então para o terceiro tipo de vida. O terceiro tipo de vida, aí que o Aristóteles vai estar colocando, é a contemplativa, né? Que vai ser discutida mais à frente no caso do livro, né? Ele fala assim, a gente vai discutir isso mais lá na frente, não vamos discutir isso aqui agora. E aí no capítulo 1 ele não aborda isso, ele aborda mais na frente. Mas aí ele está colocando aqui, o terceiro tipo de vida é a vida contemplativa, que aí ele vai dizer assim, a vida do filósofo, né? Aí ele vai explanar isso mais na frente, é óbvio, que daí o Aristóteles, né, assim como Platão, ele vai puxar um pouco aqui a brasa para a sardinha dele e vai dizer, olha, a vida do filósofo é um pouco melhor, porque o filósofo ele vai estar buscando, vai estar tendo um contato maior com essa coisa que a gente vai considerar aí como sendo a verdadeira felicidade, né? E aí ele joga isso aqui mais para frente, ele não aborda muito essa parte aqui dessa terceira vida, desse terceiro modo de vida nessa parte do texto, né? Ele joga um pouco mais para frente e passa aqui já para um outro ponto. Ele vai dizer assim, bom, já que talvez a gente lá na frente a gente vai discutir um pouco sobre a vida contemplativa, talvez seja interessante discutir um pouquinho aqui, ó, né, talvez seja melhor discutir o bem universal e discutir profundamente o seu significado, embora tal investigação se torne penosa pelo fato de as formas, ou seja, as ideias, terem sido introduzidas na filosofia por um amigo. Né? O que ele está fazendo aqui nesse exato momento? Aqui ele está jogando o texto, ele está saindo do texto da parte do, olha lá, começou com a vida dos prazeres, passou pela vida das honrarias e agora entrou aqui na vida da filosofia, na vida da contemplação. Ele está trazendo o texto, ele está trazendo o leitor para dizer assim, olha, a gente só vai realmente conseguir entender, né? Lembra que ele é filósofo, entender o que é essa coisa que a gente está buscando aí, essa felicidade, se for por essa via aqui, ó, a via da filosofia. Então aqui ele está começando a puxar o leitor para dizer, olha, vamos então para a filosofia. Só que aí ele vai colocar aqui, né, como eu botei aqui, né, aqui ele apresenta que apesar da sua filosofia também ser uma filosofia ideal, ele discorda de alguns pontos da filosofia de Platão. Que ele está dizendo assim, ó, eu vou começar a mostrar para vocês, que estão lendo o texto, que estão lendo o livro, que a felicidade, você vai descobrir o que é felicidade pela via da filosofia. Só que tem um probleminha aqui, né, discutir profundamente o seu significado, embora, né, tal investigação se torne penosa pelo fato de as formas terem sido introduzidas por um amigo. Deixa eu marcar aqui, ó. Ele vai dizendo assim, ó, embora tal investigação se torne penosa. Por que ele está querendo dizer que se torna penosa? Ele vai dizer que o Aristóteles está dando uma espetadinha no Platão, com os seguidores de Platão, né? Que ele está colocando assim, ó, pelo fato das formas, o que são formas, né? Entendo as ideias, a teoria das ideias já terem sido introduzidas na filosofia por um amigo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, o que eu entendo por ideias, lembram lá, né, que a base da teoria platônica é a teoria das ideias, né, que ali no texto aparece como formas, mas entendam como ideias, né, lá do mundo das ideias, é um pouco diferente do que o Platão fala. Tá? Eu não concordo muito com o que Platão fala. Só que o problema é que ele falou antes, vamos dizer assim, né? Então tá aqui, ó, as ideias, essa teoria das ideias já foram introduzidas por um amigo. Então o que ele está dizendo aqui? Está dizendo assim, olha, vocês já estão contaminados com uma teoria que talvez não seja bem a que eu considere correta. Então o que eu vou falar, talvez vocês tenham um pouco de dificuldade de aceitar, porque vocês já estão acostumados com o que o Platão diz. Né? Mas se vocês lembrarem lá no texto, ele vai falar assim, olha, esse é um momento meio difícil, meio duro para um filósofo, porque o filósofo ele tem que escolher nesse momento, ele tem duas coisas que são muito caras a ele, né? Que são a verdade, a busca pela verdade e as amizades, né? Então nesse momento aqui eu fico meio numa situação meio complicada, ele coloca lá no texto, se vocês lembrarem, né? Porque eu tenho como filósofo, minha obrigação é ir atrás da verdade, mas eu tenho um amigo meu aqui que fala uma coisa que eu não concordo muito. Porém, infelizmente, desculpa, né, a minha maior obrigação é com a verdade. Então, desculpa meu amigo, o amigo dele que está se referindo aqui ao Platão, eu vou falar o que eu penso. Né? É isso que ele está dizendo. Então, tudo isso aqui para dizer assim, eu vou esse terceiro tipo de vida, essa compreensão da felicidade, você vai descobrir, você vai entender por meio da filosofia. Né? Lembrando que a filosofia, na época dele, obviamente, né, só tinha aqui essas teorias aqui, né? Tinha outras anteriores a eles, mas ele está falando da teoria das ideias, do mundo das ideias.
E eu vou explicar para vocês por essa via aqui, só que essa via aqui que eu vou explicar para vocês é um pouco diferente daquela que vocês já viram antes. E se viram antes é se vocês viram lá com Platão, né? Então como é que o Aristóteles vai... O que ele vai colocar que é um pouco diferente, né? Ele vai dizer assim: os introdutores da teoria, né, ou seja, está falando do Platão, não postulavam formas, né, ou seja, as ideias de coisas entre as quais eles reconheciam uma noção de anterioridade e posteridade. Só reconheciam a categoria das coisas em si. Se vocês lembrarem lá das aulas de filosofia de vocês, tá, que vocês tiveram lá no primeiro semestre, ou tiveram lá no ensino médio, vocês vão lembrar que a teoria do Platão, lá, a teoria do mundo das ideias, dizia assim, né, que existem as coisas verdadeiras, que não estão aqui, estão em outro mundo, que a gente vai chamar do mundo das ideias. Então, lá nesse mundo das ideias, existem as coisas verdadeiras. Então, por exemplo, imagina uma árvore. A verdadeira árvore não é essa que a gente vê aqui. A verdadeira árvore é aquela que está lá no mundo das ideias. Essa aqui é uma sombra, né? Um espectro do que é a verdadeira árvore. Então, a teoria do Platão, ela não aceita, ela não trabalha, eu vou marcar aqui, ela não trabalha com isso aqui, ó, com a noção de anterioridade e posteridade. O que o Aristóteles está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, ela não trabalha com a ideia de movimento, ela não trabalha com a ideia, né, de que uma coisa era anterior, ela se modificou e ela se tornou uma coisa posterior, ou seja, que as coisas evoluem, vamos dizer assim. Para quem tem um pouquinho mais de conhecimento em filosofia, vocês vão ver que o que o Aristóteles está querendo colocar aqui é mais ou menos assim, ó. A base da teoria platônica, ela é a base da teoria do Parmênides, né? Que as coisas são o que são, né? Por isso que o Platão vai falar muito da coisa em si, a verdade em si. Mas a minha linha de pensamento, o Aristóteles vai estar colocando, é mais próxima da linha do Heráclito. Né, para quem conheceu um pouquinho, para quem estudou um pouquinho de pré-socráticos, né, Parmênides e o Heráclito, né, eram dois filósofos pré-socráticos que tinham duas concepções diferentes do ser, né. O Parmênides dizia que o ser é o que é, né, ou seja, ele é imutável, ele é sempre a mesma coisa, a coisa em si, e o Heráclito vai dizer que o ser é o que não é, ou seja, o ser se transforma. Desculpa, sem querer. Essa ideia aqui, ó, de anterioridade e posteridade, ou seja, que existe um movimento, que existe algo que vai numa direção, né? Você vai se transformando ao longo do tempo. Então, o que o Aristóteles está querendo colocar aqui é mais ou menos isso. Ele vai dizer assim, olha, o Platão ele parte de uma linha de pensamento próxima de Parmênides. Então ele vai dizer assim, existe uma coisa em si, existe a verdade em si, existe a felicidade em si. Eu já parto um pouco de uma linha de pensamento próxima do Heráclito, que eu entendo que as coisas vão se transformando aqui, ó. Existe uma transitoriedade, né? E não existe uma felicidade em si, existe uma felicidade que a gente vai alcançando ela, a gente vai obtendo ela, e no final a gente encontra ela, né? Então é essa não chega a ser uma crítica aqui, né? Mas é uma crítica, na verdade. Mas é uma demonstração que o Aristóteles está fazendo, assim, ó, eu vou explicar para vocês, mas é um pouquinho diferente daquilo que vocês já tinham ouvido falar do Platão, né? E aí ele vai continuar aqui, né? Deixa eu mudar aqui para o apontador. Ele vai continuar, né? Mas o bem, assim como o ser, tem diversas concepções e não pode ser algo universal presente em todos os casos e único, né? Que é a ideia aqui do Platão, né? Ué, como que tá em todas? Como é que a ideia de árvore está em todas as árvores e existe uma árvore só que é a árvore verdadeira, né? Pois se fosse assim, ele não poderia ser a causa de todas as coisas, mas somente de uma, né? É o que o Aristóteles está defendendo. Então veja, Aristóteles, aqui, eu botei aqui embaixo, né? Aqui Aristóteles faz uma crítica a Platão e introduz a sua ideia de vir a ser, né? Em oposição à ideia da coisa em si, onde uma coisa pode se transformar em outra, ou seja, a ideia de potência, em contraposição à dualidade platônica, que é da essência versus a aparência, né? Para vocês entenderem rapidinho, né? Assim que aqui é um pouco confuso, um pouco complicado, porque tem outros conceitos de filosofia que está tudo aqui no texto misturado, né? Mas assim, o que o Aristóteles está apresentando aqui? Ele está apresentando basicamente isso aqui, ó, a ideia da potência, que isso aqui é muito importante em Aristóteles e é muito importante para a gente entender a ética, que é a mesma coisa que da questão da anterioridade e da posteridade. O que é isso aqui? Isso aqui é o que Aristóteles está dizendo? Está dizendo que não existe as coisas, tá, verdadeiras em si. Existe a verdade que é obtida pela
transitoriedade. Existe a verdade que é obtida pelo movimento. Fácil para vocês entenderem. É a ideia de potência. Imagina uma árvore. Né? Imagina uma árvore. Quando você pega a semente da árvore, aquela árvore enorme, imagina lá tipo uma mangueira, lá com 10 metros de altura. Aquela árvore com 10 metros de altura, ela já está inteira dentro de uma sementinha. Então ela está ali em potência. O que precisa para que essa árvore para que aquela sementinha se transforme numa árvore verdadeira, essa árvore que a gente vai ver, que a gente vai encontrar no mundo? Ela precisa se transformar aqui, ó, né? A noção de anterioridade e posteridade. Ela precisa evoluir, ela precisa se modificar ao longo do tempo. Ela não simplesmente brota de uma hora para outra e pum, aparece lá uma árvore. Né? Tipo assim, a sementinha se abriu e pum, apareceu lá uma árvore de 20 metros de altura. Né? Não acontece isso. Aristóteles vai dizer, existe a transformação. Então uma coisa vai se transformando em outra. A semente, aquela coisinha que cabe na palma da mão, vai se transformando numa árvore de 10 metros de altura porque ela tem dentro de si a potência. Ela tem dentro de si a potência, que está aqui. Ó, tá? E do mesmo modo como existe isso na árvore, existe isso na gente. Tá? Que já vai a dicasinha que o Aristóteles está querendo dizer. Nós temos a potência dentro de nós para praticar o bem. Nós não somos bons ou maus pela nossa natureza, bons ou maus em si. Né? Eu nasci bom, eu nasci mal. Né? Não é isso. A verdade, no caso da teoria aristotélica, tá? Outras teorias vão falar outras coisas, mas estamos falando aqui de Aristóteles. Aristóteles vai dizer, eu nasço com a potência do bem dentro de mim. Então eu preciso fazer agora é desenvolver ela. É igual a árvore. Né? A árvore, ela está em potência dentro da semente. Mas se você não coloca ela num terreno bom, se você não aduba ela, se você não rega ela, a árvore não nasce. Ela não se desenvolve. A questão da bondade, da justiça, tudo mais, para Aristóteles, é a mesma coisa. Nós temos ela dentro de nós, não a verdadeira bondade dentro de nós temos a potência, nós temos que desenvolver ela. Se nós não fizermos as coisas adequadas ao longo da nossa vida, a gente não se torna bom. Tá? Então isso aqui é só um, digamos assim, parênteses que o Aristóteles está fazendo para começar a introduzir as diferenças do pensamento dele para o pensamento platônico. Tá? Não sei se ficou muito claro aí para vocês isso, mas qualquer coisa a gente pode discutir depois lá quando a gente fizer nosso encontro presencial não, né, mas nosso encontro virtual. Bom, mas ele coloca assim, fechando esse parênteses aí que eu queria dizer para vocês que o meu pensamento é um pouco diferente daquele pensamento que vocês já estavam conhecendo antes, né, que seria o pensamento platônico. Ele vai dizer, voltemos então, né, ao que estamos procurando. Analisando as diversas atividades, constatamos que esse bem é o bem visado por cada uma delas. Né? Mas como existem várias atividades, cada uma com o seu fim, e como várias atividades são subordinadas umas às outras, o bem supremo é evidentemente final. Aquele que se persegue por ele mesmo. Então veja, o que o Aristóteles está querendo dizer assim? Olha, veja, não é que eu estou querendo encontrar o bem em si, né? O bem em si, mas sim o bem que é evidentemente final. Evidentemente final. Aquele que está por último. Aquele que eu persigo por ele mesmo. Porque isso aqui é que vai ser o bem supremo. Né? Não o bem em si. Veja a diferençazinha leve e sutil da teoria platônica, mas é diferente. Né? Então ele vai estar colocando aqui. Então o que a gente precisa é descobrir que bem é esse que é evidentemente o último de todos os bens, aquele que depois dele não tem mais nada, que aí esse com certeza vai ser esse bem supremo que a gente persegue. E aí é onde ele vai bater o martelo e vai dizer assim, bom, então que bem é esse? Né? Que a gente vai chegar aqui no ponto que é a felicidade. Aí ele vai bater o martelo e vai dizer, sim, é a felicidade. Né? Vamos lá, esse aqui é o texto inteiro tirado lá o parágrafo inteiro tirado lá do texto. Tá? Então olha o que o Aristóteles vai colocar. Ele vai dizer assim, chamamos aquilo que é mais digno de ser perseguido em si, mais final do que aquilo que é digno de ser perseguido por causa de outra coisa. E aquilo que nunca é desejável por causa de outra coisa, chamamos de mais final do que as coisas desejáveis, tanto em si quanto por causa de outra coisa. E, portanto, chamamos absolutamente final aquilo que é sempre desejável em si
e nunca por causa de algo mais. Parece que a felicidade, mais que qualquer outro bem, é tida como este bem supremo, pois a escolhemos sempre por si mesma e nunca por algo mais. Né? Mas as honrarias, o prazer, a inteligência e todas as outras formas de excelência, embora as escolhamos por si mesmas, escolhê-las-íamos ainda que nada resultasse delas. Escolhemos-las por causa da felicidade, pensando que através delas seremos felizes. Ao contrário, ninguém escolhe a felicidade por causa das várias formas de excelência, nem de um modo geral, por qualquer outra coisa além dela mesma. Ora, o que Aristóteles está dizendo com esse parágrafo? O que interessa para nós aqui é essa parte que está em negrito. Né? Ele vai dizer assim: parece que a felicidade, mais que qualquer outro bem, é tida como este bem supremo, pois a escolhemos sempre por ela mesma, por si mesma, e nunca por causa de algo mais. O que Aristóteles está dizendo aqui? É só vocês lembrarem daquela sequência de artes que se subordinam umas às outras. E aqui é bem fácil de vocês entenderem. É só a gente olhar para a nossa vida, olhar para a vida de vocês nesse momento. Tá? Por que vocês estão aqui tendo essa aula hoje? Né? De novo, vocês não estão tendo aqui a aula pela aula em si. Né? Vocês estão tendo essa aula aqui hoje, vocês estão assistindo essa aula aqui hoje, não porque vocês querem ter um conhecimento sobre Aristóteles. Não que vocês não queiram isso, não que isso não seja bom, mas não é por causa disso que vocês estão aqui. Vocês estão tendo essa aula hoje porque vocês querem passar na disciplina. E por que vocês querem passar na disciplina? Vocês querem passar na disciplina porque vocês querem se formar. E por que vocês querem se formar? Vocês querem se formar porque vocês querem ter um diploma. Por que vocês querem ter um diploma? Querem ter um diploma para que vocês possam ter um emprego. Para que você quer ter um emprego? Para que você possa ter dinheiro. Para que você quer ter dinheiro? Para que você possa casar. Para que você quer casar? Para que você possa ter filhos. Para que você quer ter filhos. Em último, se você for indo nessa sequência, no final você vai dizer assim: porque eu quero ter uma família, né? Por exemplo. Né? Você quer ter uma família. E por que você quer ter uma família? Porque eu quero ser feliz, você vai dizer. E aí eu posso perguntar: e por que você quer ser feliz? E aí você não sabe. Né? Você vai dizer: eu quero ser feliz porque eu quero ser feliz. Né? Veja que você tem uma sequência de ações, uma sequência de atividades que lá no final ela vai chegar na felicidade. Então veja que Aristóteles ele vai deduzir, né, que a felicidade é o bem último, né, o bem supremo que todas as coisas visam, não porque a felicidade em si é uma coisa boa em si, e sim porque a felicidade ela é a última coisa. Porque depois dela não tem mais nada. Você não quer a felicidade para... né? Ah, eu quero ser feliz para poder ter um apartamento. Não, você quer ter um apartamento para ser feliz. Ah, eu quero ser feliz para poder viajar. Não, você quer viajar para ser feliz. Depois da felicidade, não tem mais nada. Então, a felicidade é a última coisa, é o fim a que todas as ações convergem para isso. Né? Todas as ações que nós realizamos na nossa vida é para alcançar a felicidade. Por isso que ela vai ser considerada, como está aqui, ó, o bem supremo. Né? Então, lembra qual é o que a ética busca estudar? Ela busca estudar o bem. Se a felicidade é o bem supremo, a ética é o ramo da filosofia que vai tentar descobrir ou vai tentar demonstrar como ou o que a gente precisa fazer para ser feliz. Entenderam agora? Né? Então o que é a ética em última instância? A ética em última instância é o caminho que você tem que seguir para conseguir a felicidade na tua vida. É isso que Aristóteles está colocando aqui. Né? Parece que a felicidade, mais que qualquer outro bem, é tida como esse bem supremo. Pois escolhemos sempre por ela mesma, sempre por si mesma, e nunca por causa de algo mais. Nós não queremos a felicidade para ter honrarias, nós não queremos a felicidade para ter dinheiro, nós não queremos felicidade para ter isso, aqui ou lá. Tudo que nós fazemos na vida é para alcançar a felicidade. Se alguém tiver alguma coisa aí que vá depois da felicidade, por favor, escreva aí nos comentários aí do vídeo, que aí eu quero saber. Né? Será que tem alguma coisa além da felicidade? Será que quando a gente quer ser feliz para mais alguma coisa? Né? Na filosofia aristotélica, não. A gente para aqui. Tá? Então, todos os caminhos que a gente faz é para conseguir essa felicidade. Então, vamos lá. Ele vai colocar:
A felicidade, ela também é autossuficiente, entendendo autossuficiente por aquilo que torna a vida desejável. Então veja, por que a gente vive? Por que a gente lembra aquela coisa que eu falei lá no primeiro vídeo? Por que a gente acorda todo dia, vai trabalhar essa vida? Por que a gente faz tudo isso? A gente faz tudo isso porque a gente quer, anseia pela felicidade. É ela que torna a vida desejável, né? A gente busca sempre a felicidade, né? Foi até aquele filme lá com o Will Smith, né? A busca pela felicidade. Você rala todo dia porque você quer encontrar essa coisa que a gente chama de felicidade. Portanto, a felicidade é algo final e autossuficiente. É o fim a que é o fim a que visam todas as ações, né? Eu já tinha visto antes. Mas dizer que a felicidade é um bem supremo parece uma banalidade, né? Ele vai botar lá no texto, olha, meio que óbvio, né? Tipo assim, você precisava ter escrito tudo isso, chega até aqui para dizer que a felicidade é o bem supremo. Pô, isso é meio que tá na cara, né? Aí eu até posso dizer assim, tá na cara agora que a gente viu, né? Mas até 4 páginas atrás no livro você não tinha tanta certeza que era felicidade assim, né? Ele vai dizer assim, olha, é meio que banal você dizer que a felicidade, né, é o bem supremo, né? E aí a gente continua caindo no problema de tentar entender, mas como é que eu sei que eu sou feliz? Como é que eu sei o que é a felicidade? Né? Que eu alcancei a felicidade, né? Já que não é a honraria, já que não são os prazeres, como é que eu sei que eu alcancei a felicidade, né? Então ele vai colocar aqui, precisamos de uma explicação mais clara sobre o que é a felicidade, o que afinal de contas é isso aqui, né? E talvez consigamos isso se entendermos qual é a função do próprio homem. Aqui é interessante, se vocês lembrarem um pouquinho, alguns slides atrás ali, que ele falou assim, olha, isso é aquelas coisas que estão evidentes para nós e as coisas que estão evidentes, né, por elas mesmas. E aí é onde a gente chega nessa parte aqui de discutir como é que a coisa é evidente por ela mesma. Por que a felicidade é evidente por si mesma, né? Até agora a gente estava lá discutindo as coisas que eram evidentes para todo mundo. A honraria, o prazer, né? A vida política, né? E agora a gente vai tentar entender, e o melhor, aquilo lá não se provou como a verdadeira felicidade. Como é que a gente vai então saber que a gente encontrou a verdadeira felicidade e não uma felicidade transitória? Aí é onde a gente chega nesse ponto as coisas que são evidentes por elas mesmas, né? E aí Aristóteles vai dizer, bom, para conseguir responder isso, talvez seja interessante a gente entender qual é a função do homem, tá? Qual é a função do homem? E aí ele vai colocar aqui, ó, do mesmo modo que o olho e o pé têm uma função em relação ao corpo, o homem tem uma função em relação à polis, lembra? Para Aristóteles, assim como Platão, o homem não está separado da cidade, o homem não está separado do coletivo, da polis, né? Por isso que o homem existe em função da polis, tá? Então ele vai dizer assim, ó, como é que eu vou saber qual é a função do homem? Tá? Ele vai fazer a seguinte analogia, a seguinte metáfora. Do mesmo modo como o olho e o pé têm uma função no corpo, ou seja, qual é a função do olho? A função do olho é permitir que eu enxergue. Qual é a função do pé? É permitir que eu caminhe. Né? Qual é a função do nariz? É permitir que eu cheire. Qual é a função da boca? É fazer com que eu me alimente, com que eu obtenha os sabores dos alimentos. Né? Então, se os diversos órgãos do meu corpo têm cada um uma função para que eu permaneça vivo, para que eu permaneça na situação que eu estou, o homem, como uma metáfora, também é uma parte de um órgão, de um corpo maior chamado sociedade, chamado polis. Então ele vai dizer assim, do mesmo modo como o nariz, o olho, o pé tem uma função no corpo chamado, né, no corpo humano, cada homem, cada pessoa tem uma função num corpo maior chamado sociedade. Então, se eu descobrir qual é essa função, né, a função de cada pessoa, a função de cada homem dentro da sociedade, talvez eu consiga entender ou consiga compreender o que é a felicidade, eu consiga saber quando é que eu sou feliz, quando eu realmente encontro ela, né? Quando eu realmente me deparo com ela. Então o que ele vai colocar aqui? Então, para eu conseguir fazer isso, talvez, se eu conseguir entender qual é a função do homem, eu consiga descobrir qual é a felicidade. E aí ele continua. Bom, vamos pensar então o que é o homem, né? O que é exclusivo no homem, né? Desculpa, vou ler como está aqui, né? O que é exclusivo no homem, ou seja, né, que distingue ele dos outros seres, é a sua capacidade de pensar, ou seja, a razão. Logo, a função do homem é a atividade da alma por meio da razão. Então, utilizar a razão para direcionar os interesses da alma visando um bem coletivo. Né? Lembra, para a filosofia aristotélica, assim como para a platônica, né, o que vai distinguir o homem dos animais é que o homem é um ser racional, é a capacidade de pensar, é a capacidade da razão.
Mas lembra, não é isso aqui que, digamos assim, que é o fundamental no homem, até porque como está aqui na própria fala de Aristóteles. Ó. Logo, a função do homem é uma atividade da alma. Isso que interessa para nós, principalmente enquanto psicólogos. Ó. Atividade da alma, por meio da razão. Veja, não é a razão. Não é a razão que é o que importa no homem. O que importa no homem é a atividade da alma. A atividade da alma que vai ser realizada pelo principal atributo da alma, que é a razão. Tá? Então, olha aqui, ó. Portanto, o bem, ou seja, né, a felicidade, para o homem, vem a ser o exercício ativo de faculdades da alma de conformidade com a excelência, ou seja, com a virtude. Tá? Entendem a excelência por virtude. E se há mais de uma excelência, ou seja, mais de uma virtude, de conformidade com a melhor e mais completa entre elas. Tá? O que o Aristóteles está querendo dizer aqui? Está querendo dizer assim, olha, o que é a felicidade? Tá? A felicidade é uma atividade da alma. Tá? É o exercício dessa atividade da alma, o exercício ativo dessa faculdade da alma. Mas como é que eu vou exercitar essa atividade da alma? Por meio da razão. Tá? Por meio da razão, como está aqui. Então eu vou usar a minha razão, vou usar o meu intelecto, vou usar a minha sabedoria para exercer atividades da minha alma que vão ser em conformidade com as minhas virtudes. Tá? E se houver uma virtude que seja maior que as outras, mais completa, que seja essa a principal que eu vá desenvolver. Um exemplo fácil para vocês entenderem. Imaginem que eu seja um professor, mas eu também sou cozinheiro, eu também sou costureiro, né? Eu tenho várias virtudes, né? Eu tenho aqui várias excelências, né? Mas eu sou melhor mesmo, a coisa que eu sou bom mesmo, tá? Que eu realmente sei fazer melhor do que qualquer outra coisa é carpintaria, por exemplo, né? Então, por mais que eu tenha excelências, por mais que eu tenha virtudes, né? Eu dou uma boa alma, dou uma alma mais ou menos, eu cozinho bem, né? Consigo fazer uma boa comida, eu costuro bem, né? Eu tenho várias, sou um garoto prendado, né? Devia ter casado já, né? Eu tenho várias habilidades, né? Várias virtudes, mas tem uma delas que é a principal, que é a carpintaria. Eu sou um excelente carpinteiro, eu faço bancos maravilhosos, eu faço mesas maravilhosas. Então, se eu tenho várias dessas virtudes, são vários atributos da minha alma, o que eu devo fazer é, já que eu sou melhor carpinteiro do que cozinheiro, já que eu sou melhor carpinteiro do que costureiro, eu devo utilizar, por meio da razão, né, praticar essa virtude da carpintaria, porque ela vai trazer um bem maior para a coletividade, para o bem, como está aqui, ó, visando um bem coletivo. Ou seja, eu vou ser mais útil para a polis se eu me dedicar mais à carpintaria, que é aquilo que eu sei fazer melhor, do que a culinária, que de repente é uma coisa que eu não sou tão bom, embora eu também seja bom nisso. Tá? Então vocês conseguem entender? Então qual é a função? Como é que o homem vai alcançar a felicidade então? O homem vai alcançar a felicidade, ou vai descobrir quem tem contato com a felicidade, né? Exercendo atividades da alma por meio da razão para praticar as suas excelências, para praticar as virtudes. Né? Vai ficar mais claro aqui, está mais elaboradinho aqui mais para frente. Então, ó, nesse sentido, para exercer as faculdades da alma é preciso necessariamente agir. Isso aqui é uma coisa muito importante também em Aristóteles. Tá? Ou seja, é preciso praticar as virtudes. Tá? Como ele vai colocar no texto, da mesma forma que nos Jogos Olímpicos são coroados nos Jogos Olímpicos, os coroados não são os homens mais fortes e belos, e sim os que competem, né? Alguns desses serão vitoriosos. Quem age conquista e justamente as coisas boas da vida. O que Aristóteles está querendo dizer aqui? Que ele vai dizer assim, horas, lembra que a gente tinha visto lá na aula passada, ele vai dizer assim, uma coisa que é importante é o hábito, né? Você tem que praticar, você tem que desenvolver o hábito, você tem que praticar as virtudes, né? Então, o que Aristóteles está colocando aqui? Ó, é igual o exemplo dos Jogos Olímpicos. Lembra que antigamente nos Jogos Olímpicos, né, a pessoa, até hoje é assim, né? Ela recebe um prêmio, ela é condecorada, ela recebe um troféu se ela é a mais forte, mais rápida, mais veloz, mais bela. Bela não é mais o foco hoje, né? Mas assim, quem é que é coroado nos Jogos Olímpicos? Não é a pessoa que é mais forte ou mais bela que está lá nos Jogos. É aquela que compete, né? Deixa eu botar a canetinha que é melhor, né? É a que compete. Então, ou seja, de nada adianta você ser o homem mais belo ou o homem mais forte se você não desce lá na pista e não competir.
Se você não competir, né, vamos supor que você seja a pessoa mais veloz que está lá, mas se você não foi lá na corrida e não correu, você não vai ganhar o prêmio. Então, para que você possa efetivamente ganhar o prêmio, você precisa praticar. Então, é a mesma coisa em relação às virtudes. Para que você possa efetivamente ser uma pessoa virtuosa, não basta você conhecer as virtudes. Não basta você ser um filósofo, por exemplo, né? Não basta você ser um estudioso. Não basta você ser um teórico. Você tem que agir, você tem que praticar. Então, essas faculdades da alma que o Aristóteles está colocando, que são aqui, ó, né? Que é, por exemplo, né, exercer a virtude, né? Não basta você simplesmente saber que você não pode roubar, o que é, né? O que é a coragem, o que é a honestidade, ou o que é sei lá, uma outra virtude que me vem agora à mente, né? Mas, por exemplo, não basta você ser um teórico e saber declamar, né, sobre o que uma pessoa deveria fazer para ser honesta. Se você não é honesto, se você não pratica a honestidade, né, você nunca vai efetivamente ter contato com essa virtude. Você nunca vai ter efetivamente a oportunidade de ter contato com essa faculdade da alma. Por isso que para Aristóteles, a felicidade ela está ligada com a prática das virtudes. Está aqui, ó. Quanto à virtude, não basta conhecê-la. Devemos tentar também possuí-la, ou seja, colocá-la em prática. Tá? Opa, eu passei errado. Então aqui, para fechar então, né, que já passou do horário aqui, eu falei que ia ser rápido, acabou dando quase uma hora aqui, né? Então vamos lá, para fechar. Então resumindo tudo isso, resumindo toda a nossa aula de hoje, como é que a gente pode resumir isso em poucas palavras? Então tá aqui, né? A função do homem é usar o principal atributo da alma, ou seja, a razão, de modo constante, ou seja, que se torne um hábito, distinguindo o que é adequado e inadequado para orientar o seu agir, ou seja, a sua ação, em relação ao social, em relação aos outros, em relação à polis, né? Então, a felicidade é a atividade conforme a excelência, ou seja, a virtude. Ou, em outras palavras, aqui, ó, o que é a felicidade para Aristóteles? A felicidade para Aristóteles é a prática da virtude. Tá? Praticar as virtudes. Então, resumindo tudo, né? Resumindo lá o vídeo lá da primeira aula. Na primeira aula, Aristóteles se perguntava qual é o bem supremo que todas as coisas buscam, né? Aí, nesse vídeo, nessa aula hoje, essa parte do texto, ele dá a cartada. A coisa última que todas as coisas buscam, o bem supremo, é a felicidade. O objeto de estudo da ética é o bem, o objeto de estudo da ética é a felicidade. O que nós precisamos fazer para ser felizes? E aí Aristóteles vai dizer, para ser feliz, né, porque a verdadeira felicidade é a prática das virtudes. Então, para você ser feliz, para você ser realmente feliz, porque você pode ter a felicidade lá no banquete, né? Lembra? A vida agradável. Aquela felicidade não é uma felicidade real, né? Não é uma felicidade duradoura, é uma felicidade transitória. Para você alcançar a felicidade real, permanente, você precisa constantemente praticar as virtudes. Tá? Então, para Aristóteles, é preciso a ação. Né? Aí a gente tem um problema que é, tá, o que é a virtude, né? Não, tudo bem. Aí a gente vai ver isso, né, na próxima aula, no próximo vídeo, no próximo texto, né, na próxima parte do texto, né? Isso a gente vai ver depois. Por hora, né, então só para fechar aqui, né, então vejam que Aristóteles ainda dá muita ênfase a essa questão aqui, ó, tá? A ação. A felicidade é a prática da virtude. Nós temos que praticar as virtudes para sermos felizes. E aí, aqui fazer um pequeno adendo, aqui eu botei aqui uma imagem aqui do Odisseu, né, para quem conhece a história do Odisseu, tá aqui no barco aqui voltando para Ítaca, né, depois da Guerra de Troia. Então, quanto à ação, convém lembrar as sábias palavras de Odisseu a seu filho. Agir por impulso movido pela raiva, ou seja, pelas paixões, é fácil. O difícil é agir pelo motivo certo, contra a pessoa certa e no momento certo. Isso aqui, ó, agir no momento certo, contra a pessoa certa e pelo motivo pelo motivo certo contra a pessoa certa e no momento certo que é a sabedoria, né? O que é o correto, né? Quem não conhece a história de Odisseu, resumindo rapidamente aqui, tá? Ele foi para a guerra, né? Passa 10 anos lá na guerra, depois mais 10 anos para voltar para a ilha dele, Ítaca, né? Então quando ele volta,
o reino dele tinha sido já tomado por outros homens, né? O filho dele já tinha crescido, já era um homem, já era um cara com barba e tal, né? Então quando ele volta, ele encontra o filho, e o filho diz assim: pai, né, o pessoal lá roubou o teu reino, tá querendo pegar a minha mãe como esposa, vamos lá, vamos matar todo mundo, vamos tocar o terror, né? Digamos assim. E o Odisseu fala assim: calma, não é bem assim, eu não posso chegar lá quebrando tudo, tocando terror em tudo. Lembra que eu passei 20 anos fora, né? Então, tipo assim, muita coisa mudou. Então eu tenho que saber quem efetivamente são os meus inimigos, ou quem efetivamente só está numa situação aparentemente contra mim por uma questão de circunstâncias. Então eu preciso agir com calma, né? O Odisseu vai falar para o filho dele assim: olha, sair por aí, agir por impulso, movido pela raiva, né, como um jovem faria, sair por aí, puxar a espada e sair cortando todo mundo, é fácil. É fácil você fazer isso. É só você ter força bruta. É só você ter força no braço e você sai lá dando patada em todo mundo e você retoma o teu reino. Mas agir pelo motivo certo, contra a pessoa certa e no momento certo, é o que é o virtuoso. Isso aqui resume o que Aristóteles está dizendo. Tá? Então veja, para você ser feliz, né, você precisa usar a sua razão para você praticar a virtude, aqui no caso a virtude em questão é a coragem, né, você retomar o teu reino, mas para você retomar o seu reino, não basta você sair feito um touro chucro dando chifrado em todo mundo. Você tem que agir com prudência, com sabedoria, com retidão. Então, para isso você vai usar a tua razão. Né? Veja, eu tenho que saber quem são os meus inimigos, agir no momento certo contra eles e pelo motivo certo, não por uma vingança pessoal. Né? Isso resume perfeitamente o que Aristóteles colocou, né? O que Aristóteles colocava. Então você precisa efetivamente conhecer, praticar, conhecer o que você precisa fazer, os atributos da sua alma, e agir. Né? E para que você consiga fazer isso, você vai precisar a razão, porque a razão é que vai te dar o discernimento para saber o quando você vai agir, o quanto e como você vai agir. Né? Aí só para fechar, né? Aí eu quero que isso aqui não tem a ver com os gregos, mas só para que eu acho interessante só fazer um adendo aqui, né? É a mesma coisa também, às vezes o não agir também, né? Também é uma forma de sabedoria, né? Como diria aí o taoísmo, que é um pouco do que o próprio Odisseu está falando aqui. Ó. Tem horas que é melhor você ficar quieto, parar, observar, mas esse ficar quieto também é um tipo de ação, né? Também é um tipo de agir. Então não é simplesmente a ação da prática física, né? A prática de ir lá e realizar as coisas. Muitas vezes não realizar as coisas, você também está agindo, você também está fazendo as coisas acontecerem pela não ação. Tá? Então resumindo, fechando, tá? Só para retomar, né? Então aqui não, a felicidade é uma atividade conforme a excelência, ou seja, conforme a virtude. Ou em outras palavras, a felicidade é a prática da virtude. Né? Qual é o fim a que todas as coisas buscam? Todas as coisas buscam um bem. Qual é o bem supremo? A felicidade. O que é a felicidade? A felicidade é viver praticando as virtudes. Certo? Então isso resume tudo que a gente viu, essa frasezinha, né? Tudo isso que a gente falou aqui, mais de 2 horas aí de aula, de vídeo, para resumir nisso. Né? A felicidade é a prática das virtudes. E aí a gente vai chegar no problema, que é o que são as virtudes. Né? Mas aí isso a gente vai ver na próxima aula. Né? Quem já quiser, de repente, aí dar um spoiler e tentar dizer o que é a virtude, né? Pode deixar aí nos comentários aí, ou então a gente conversa depois aí, quando a gente estiver tendo nosso encontro síncrono. Né? Certo, pessoal? Passei bastante do horário aqui, né? Deu 1 hora de vídeo. Peço desculpa. Não era essa a ideia, queria fazer em meia hora no máximo, né? Mas tudo bem, né? Vocês podem rever isso com calma, né? Algumas coisas que vocês quiserem podem adiantar um pouquinho aí a velocidade do vídeo, né? Quem não sabe, aí, no YouTube dá para você botar uma velocidade um pouquinho mais rápido e aí dá pra gente, de repente, ver tudo em menos tempo aí, tá ok? Então na próxima aula a gente volta, fechamos Aristóteles, então a terceira parte do texto, e a gente vai descobrir então o que efetivamente é a virtude, né? Já que agora a gente já sabe o que é a felicidade, tá ok? Então, até a próxima aula, então, um abração, até mais.